E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Expresso da Manhã, o seu programa de informação e debate das 6 da manhã. E aí a gente não tem mais hora para acabar. Tá igual a salário de juiz, né? Sempre furando o teto aqui no programa. Bom dia para todo mundo que começa a chegar. Camila Govedice, produtora do programa, chegou. Léa Calil Pena Malta, bom dia. Dri Bezerra, bom dia. Miriam Benítez Granado. Rômulus Maia chegou, aí eu já vou adicionando Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está ouvindo. Bom dia, Rômulus. Tudo bem? Tudo certo. Acertar a câmera aqui. Vamos lá. É isso aí, todo mundo chegando. Bom dia, Camila, aí dando bom dia pra gente. Bom dia pra galera que tá chegando. Não é, Rômulus? Ô, Rômulus tá com um visual maravilhoso hoje, camisa assim, escura, né? Com esse contraste da parede aí, ficou bom. É o meu cenário muito elaborado, né? Assim, não tem... Meus livros ficaram no Brasil, não tem biblioteca nenhuma aqui, porque eu só tenho e-book, cara. Olha, a Érica Soares chegou, Gisele Rabelo, muita gente boa chegando para aí, Celina Pereira, Macier, deve ser assim a pronúncia, né? Trasíbulo Meirelles, Neck Perger, que sempre está aqui com a gente, a Vilma Govedice, que está em Londres. Bom dia para Neiva Schiltmann. Tá falando aí, Rômulus. Bom dia para Lia Ribeiro de Souza, bom dia, Gilberto Rufino. Dulce Helena... Teve lá a Dulce Helena Costa também, que você não falou. Pedro Nicolas. Adonise Meirelles. Fran Brito Vasconcelos. Tininha Riqueira, bom dia. Bom dia, Antônio Lopes, de São Paulo. Jusilene Carvalho, Paulo Monteiro. Enfim, muita gente boa, né? Chegando. Olha, compartilha aí o programa. Você que não compartilhou ainda. Beth Reis, outra coisa, curtir as páginas do programa. Que papo é esse de dizer que gosta da gente e não curte as páginas, né, ô Rômulus? É verdade, tem que curtir, porque a gente tem que fortalecer essa rede. Principalmente agora que a gente está com várias páginas retransmitindo, isso potencializa. Então tem que curtir, todo mundo tem que curtir, comentar e compartilhar. Os 3 Cs. Exatamente. Tem muitas páginas aí que estão compartilhando, pedindo para participar também dessa grande corrente de resistência que tem sido mantida aqui com muito esforço por mim e pelo Rômulus, né, Rômulus? Diariamente. Mas é um esforço grato, né, Wellington? Porque a gente recebe um feedback das pessoas. Eu estava comentando com você hoje de manhã, antes da gente entrar no ar, que o programa de ontem, o retorno que a gente teve foi sensacional, sabe? Muitas pessoas se comoveram com o relato, como eu também me comovi. Vocês mesmos viram, quem está vendo a gente. Eu me comovi com o relato do irmão do reitor Cancelier. Eu acho que foi importante aquele depoimento dele, muito importante. E, ao mesmo tempo, tocante, né? Porque, como eu falei, aliás, uma coisa que eu falei contigo ontem, eu mencionei ontem que o que me tocou, lógico, o ser humano normalmente tem empatia. Então ele se coloca no lugar. E quando ele falou reiteradamente, meu irmão, levaram o meu irmão, e aí o meu irmão, aquilo bateu fundo em mim. Quem tem irmão certamente sabe disso, eu fiquei tocado. E aí eu lembrei depois que é o seguinte, você sabe, Wellington, que a definição de sociopata, que é o nome correto de psicopata, que a gente chama popularmente de psicopata, que alguns são assassinos seriais, é a total ausência da capacidade de ser empático, de empatia. E o que a gente tem visto na meganhagem são vários sociopatas. Eu não sei o que acontece nesse concurso, que parece que só seleciona sociopata. O Sérgio Moro é claramente um sociopata. O Deltan Dallagnol é um sociopata. E o agravado aí pelo fato de serem alguns deles fanáticos religiosos, né? E hoje tem mensagem do Sinal de Cristo. Sinal, atenção, hein? Hoje tem mensagem do Sinal de Cristo. Ele não usa mais o WhatsApp como pretendia aí o Bretas e também o Deltan Dallagnol. Deltan ou Daltão o nome desse cara? Deltan. Deltan Dallagnol. E recebemos mensagem, eu e Rômulus, que estamos comunicando diretamente agora pelo Sinal, porque é criptografado. Paulo Gamba, bom dia, Paulo Gamba. Bom dia, Wellington Calazans. Um bom dia extensivo a todos os telespectadores do Expresso da Manhã. Um bom dia para si também, Rômulus Maia. Rômulo Maia. É um prazer estar aqui do outro lado.
Wellington, eu vim aqui pegar os livros na Biblioteca do Arquivo Histórico Nacional. Sim. Que fica na casa. Dá-me um minuto para eu subir, para a ligação estar melhor. Volto a ligar em 1 minuto, tá bom? Um abraço. 1 minuto mesmo. Ok. 1 minuto mesmo. Enquanto o Paulo Gamba está aí arrumando a casa, né? Vai conversando aí que eu esqueci de pegar aqui o cocô do dia. Tá aqui já. Pronto, peguei. Você veja, Wellington. E eu também esqueci de falar uma que é uma das mais sociopatas, a delegada Macarena, que foi justamente a mártir do reitor Canceler. Eles são sociopatas. A gente tem que rever seriamente esse critério do concurso público e tem que ter controle ao longo da carreira, porque a gente está tendo realmente pessoas que têm que ter uma psicopatia ali, que estão fazendo vítimas na sociedade. A gente mencionou o reitor Canceler, mas sem esquecer que a primeira vítima fatal foi Dona Marisa, não é verdade? Dona Marisa também. Exatamente. A primeira vítima fatal da Lava Jato e da Globo foi Dona Marisa Letícia, esposa de Lula. Tá? Agora, já que o Paulo Gamba pediu mais 1 minuto, eu vou, e você falou nessa coisa aí, o pessoal do TRF4 está aí se assanhando, dizendo que um dos juízes já antecipou o voto em 100 dias e tal. Vá, sacaninha. Tire Lula da eleição que você vai ter que correr do Brasil. Você está pensando que é brincadeira isso? E outra coisa, vício de origem desde do primeiro segundo do programa. Certo? Um processo totalmente vendido, com planilhas falsificadas. A contadora detonou, eu mandei o link para você de ontem, do Paulo Henrique Amorim, dizendo que a contadora diz que ela foi enganada por um delegado da Polícia Federal a mentir para jogar doleiros e etc. contra Lula. Agora, esse é o processo que está sendo julgado pela turma do TRF4, que já está, na sua essência, comprometida com a opinião publicada da Globo. Certo? Então, não há nenhuma moral para que essa justiça porca que está aí, olha, atenção, a justiça que está aí, eu não estou falando que todo jurista, tanto que a gente tem trazido aqui juristas muito sérios, comprometidos com a democracia e preocupados com a meganhagem imposta aos brasileiros, porque meganha não tem voto, e a gente tem que cortar as asas desses sacaninhas agora, tá? A gente tem que cortar as asas desses caras agora. Então, hoje, com o Signon, uma mensagem criptografada de Cristo, Bretas não vai dormir hoje. Vai faltar papel higiênico hoje, é no Rio de Janeiro. Tá? Segura as pontas aí, Bretas. Vou lhe dar uma dica aí, já. Doleiro. Vou lhe dar uma dica. Doleiro no Uruguai. Tá? Para você ficar já se cagando de medo aí. Tá bom? Daqui a pouco eu e Rômulo vamos falar sobre isso. Vamos ligar de novo para o Paulo Gamba aqui, porque ele vai falar sobre a do Mugabe. Porque poucas pessoas conhecem o Robert Mugabe, né? Que o homem que mais tempo esteve no poder num país africano. E você vai saber por que ele atingiu seu apogeu e depois o declínio. Paulo Gamba já está em condição de falar com a gente, Paulo Gamba? Muito melhor. Acho que o som está chegando melhor também, não? Ô, sua voz agora está parecendo de um locutor. Lembrou Eduardo Magalhães aí da Rádio Nacional. É uma honra. Pois é. Ser comparado. Tá bom, Wellington. Pois é. Olha, eu quero dizer a você, Paulo Gamba, que é importante que você seja bastante didático na sua explanação, mas a gente tem um tempo, como eu lhe falei, extremamente cronometrado, porque tem outros participantes aqui. Mas é importante que você seja didático, Paulo Gamba, porque poucas pessoas no Brasil, lamentavelmente, conhecem o Robert Mugabe. E eu queria que você falasse quem é ele, como foi a ascensão e agora o declínio recente, o mês passado, ele foi destituído do poder através de uma intervenção dos militares. E eu queria que você tornasse isso muito bem claro aí para o nosso público. Fica à vontade, meu camba. Ok, Wellington. Aqui em Angola há um provérbio que diz o que a bunda não prejudica, né? Então, como o que a bunda não prejudica, eu vou voltar a saudar a ti, ao Rômulo e aos telespectadores do Cafezinho da Manhã. Para dizer que o Robert Mugabe, Wellington, é um cidadão que está a ser culpado de jogar o seu próprio nome no lixo, na lama. Porque o Robert Mugabe, de facto, é um herói nacional no Zimbábue. Não se pode falar da luta de libertação do Zimbábue
sem falar de Robert Gabriel Mugabe. E há, inclusive, em África, historiadores e pesquisadores a nível das ciências políticas e da história moderna da África que citam Robert Mugabe do ponto de vista do empenho histórico para a independência do Zimbábue e o fim do apartheid na região da África do Sul. O seu empenho é muito superior ao Nelson Mandela, porque enquanto Nelson Mandela esteve preso, Robert Mugabe com a sua ZANU, que era o Movimento de Libertação, que se tornou o partido que governa o Zimbábue, lutavam fortemente, juntamente com Emerson Mnangagwa e outros heróis a nível do Zimbábue. Robert Mugabe foi também o patrão daquele famoso protocolo, ou tratado de Lancaster House, que se assinou no Reino Unido, portanto, que visava fundamentalmente distinguir aquela região do Zimbábue que na era do apartheid se chamava Rodésia, que tinha como governador Ian Smith, que na verdade era uma espécie de Peter Botha do Zimbábue. Portanto, a ideia da África do Sul era expandir o apartheid enquanto política segregacionista para toda a África Austral. E Robert Mugabe contribuiu bastante para o fim desse regime macabro. Não nos esqueçamos que a nível da África Austral há um movimento que se chama Países da Linha da Frente, que era coordenado por Angola e Moçambique por via do MPLA e a Frelimo, enquanto movimentos de libertação. Também estava, nesses países da linha da frente, estava também a Tanzânia, né, do grande, saudoso presidente Julius Nyerere. Mas o Zimbábue, a África do Sul, não estavam ainda independentes. Ou seja, a África do Sul já estava independente, mas tinha aquele regime segregacionista, não é? Do apartheid. Mas o ANC, que é o partido que governa hoje a África do Sul, a ZANU-PF, que é o partido que governa hoje o Zimbábue, no qual o presidente foi o Robert Mugabe até tão pouco tempo, e a ZAPU, é que a ideia do consensualismo de Robert Mugabe era tão grande que fez com que a ZAPU, que era um movimento rival, juntasse-se a ZANU para formar o governo. Portanto, o Robert Mugabe tinha esse nicho de aceitação. Depois, o Zimbábue foi conhecido como o celeiro da África. Portanto, era aquele país com terras altamente férteis, altamente aráveis, que produzia produtos de alta qualidade e vendia, inclusive, à nobreza da Inglaterra. Portanto, as batatas que a rainha Isabel comia vinham do Zimbábue, as hortaliças, tudo vinham do Zimbábue. Depois, chegou uma determinada altura onde o poder cegou Robert Mugabe. Portanto, toda a benfeitoria feita ao longo do seu trajeto político começou a ser manchado quando, em 2000, começa com o seu processo de reforma agrária. Reforma agrária, Robert Mugabe usou meios ligados à discriminação e ao tribalismo para retirar terra de cidadãos de origem branca, ou seja, de pele mais clara que os zimbabuianos, mas que, no entanto, nem eram sequer europeus. Eram zimbabuianos que tinham nascido no Zimbábue já há 4 gerações. Portanto, eles não têm culpa nenhuma se o seu bisavô ou o seu trisavô foi racista. Portanto, são pessoas que desenvolviam, ajudavam a economia zimbabuiana a crescer, e Robert Mugabe não quis dar guarita a isso porque teve pressão militar e despropriou as terras sem indemnização aos elementos que de facto potenciavam aquela terra e os mandou embora. O que aconteceu? Quando entregou essas terras aos seus militares e seus companheiros políticos, eles transformaram campos solos aráveis em autênticos resorts para levarem os seus amigos e perdeu-se a produção. Diante disso, Robert Mugabe, por questões ligadas a violações de direitos humanos, a falta de liberdades e garantias, fez com que determinados países que eram potencialmente compradores do produto zimbabuiano aplicassem sanções econômicas e o Zimbábue transformou-se de 8 a 80, ou seja, deixou de ser um país próspero com um elevado índice de produção agrícola para um país pedinte. E a inflação tornou-se uma inflação galopante, onde o dólar zimbabuiano foi várias vezes subvalorizada até criarem notas com valor facial de
5 milhões. Só para ter uma ideia, Wellington, um quilo de banana no Zimbábue já chegou a custar 10 milhões de dólares zimbabuianos. Portanto, a economia entrou em pique e os cidadãos começaram a sofrer, a ver na pele os erros de Robert Mugabe. Depois chegou uma determinada altura onde o povo ficou cansado, porque Robert Mugabe, dada a sua idade, ele praticamente já não conduzia o país. Quem de facto governava o país era a sua esposa, a Grace Mugabe, que as informações que nós recebemos até há 2 dias é que a Grace Mugabe entrou agora com um pedido de divórcio de Robert Mugabe, porque também fala-se a porta pequena, obviamente que essa notícia não é oficial, mas criam todas as condições para que seja verdade. Havia um acordo entre Robert Mugabe e a sua esposa, Grace Mugabe, que a manutenção do casamento só seria proporcional se Robert Mugabe futuramente passasse o poder a ela. E por isso é que houve uma progressão de Grace Mugabe a nível do partido ZANU, que começava por ela liderar o braço feminino da ZANU e mais tarde chegar à vice-presidência do partido e depois tornar-se presidente da República. Obviamente o povo zimbabuiano acordou e não deixou que isso permitisse e forçou Robert Mugabe a resignar a presidência. Paulo Gamba, já que você mencionou aí a atual esposa que está pedindo divórcio, que não é oficial ainda a notícia, mas que você está mais bem informado que todo mundo aí no continente africano, eu queria saber o seguinte, Mugabe ficou viúvo, não é isso? A primeira esposa dele nos anos 80 Exatamente. Teve um papel determinante naquela conduta dele, né? Um homem extremamente voltado para o socialismo, muito preocupado com as relações internacionais e os direitos humanos, não é isso aí, Paulo Gamba? É verdade. Olha, quem quer fazer um paralelismo sobre o papel da primeira esposa de Robert Mugabe na independência da África do Sul, tem um paralelismo igualzinho ao do Winnie Mandela. Ou seja, o que se passou é que a África, de um tempo a esta parte, por via da extensão do patriarcado, tendeu sempre a estigmatizar as mulheres que se destacassem nas lutas políticas e nas lutas ideológicas. E Robert Mugabe, depois de passar, né, por esse período de viuvez, encontrou esta senhora que não ajudou em nada para contribuir à imagem de Robert Mugabe, porque ela ostentava, não é? E sendo Robert Mugabe, para termos uma ideia, é 46 anos mais velho que a sua esposa, ela era uma jovem, portanto, estava na flor da idade e, independentemente de ser jovem, não significa que não deva ter maturidade. Portanto, ela era muito imatura e os seus gestos ligados à nobreza, ligados ao excesso, ligados à exposição, contribuíram bastante para que também desgastasse a figura de Robert Mugabe, porque diz que a boca pequena, que quem não consegue controlar um lar, dificilmente controlará um país. Pois é, olha, Paulo Gamba, eu e Rômulus, que ficamos aqui caladinhos para aprender, né? Porque a gente não é bobo nem nada, a gente só tem que agradecer a você por essa aula fantástica que você nos deu, assim, de uma forma sintética, extremamente... Mas que capacidade de síntese, Paulo Gamba. Eu tô com inveja boa, sabe como é, né? Inveja boa, sabe como é, né? Então... Igualmente, eu aprendo muito com vocês. Wellington, deixa-me parabenizar-te pelo programa de ontem. Você, o Rômulo, a Camila, uma equipa fantástica que bateu o recorde jamais visto, né? Desde que começou o cafezinho, agora às pressas da manhã. Parabéns a todos e isso, de fato, é o reconhecimento do vosso trabalho. Significa que vocês estão num bom caminho e eu estarei sempre aqui de joelhos a apoiar-vos. Rapaz, olha, você eleva em muito o nível desse programa. Assim, o público tem uma verdadeira admiração pelo seu trabalho. É uma honra para mim ter como comentarista, não é? E para Rômulo, e para Camila, e para Carlos Krebs, toda a equipe aí que você conhece. Você está lá, você é da equipe, Paulo Gamba. Agora, assim, a gente fica muito grato. Receber uma aula de história africana nesse nível, por uma pessoa do seu nível intelectual e da pessoa fantástica que você é, realmente é um enorme prazer. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um tema certamente de interesse de todos nós. Valeu? Eu agradeço, Wellington, e um bom dia a todos. Um abraço. Valeu, um grande abraço. Eu conversei aqui com o professor de Direito Internacional de universidades angolanas, eu não vou citar mais porque ele já está em outra universidade, e também comentarista de política internacional da imprensa angolana, meu colega
de comentário de política internacional na Rádio Cairós, lá de Angola. Abel Paulo Gamba, grande Abel Paulo Gamba, que eleva muito o nível do nosso programa todas as manhãs. Não é isso, Rômulo? Fala aí que eu vou chamar já o Rubens aqui. É verdade, Wellington. Eu tô ansioso, porque no final do programa a gente vai voltar a falar. O Wellington já deu umas dicas aí para o Juiz Bretas, a gente vai falar sobre ele. Mas você sabe, Wellington, eu estava aqui checando, Sérgio Moro também vai entrar na história, sabia? Vai entrar na história daqui a pouquinho, o Sérgio Moro, Bretas, todo mundo, mas agora tem uma outra autoridade, que não é togada essa autoridade, mas é uma pessoa que conhece com profundidade as leis do Brasil e vai conversar com a gente exatamente sobre isso, que é essa incansável tentativa da justiça ocupar a política no Brasil, que a gente chama aqui carinhosamente de República da Meganhagem. Bom dia, doutor Rubens Francisco. Bom dia, Wellington. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer enorme falar com você em mais um programa. Você que agora é comentarista fixo do nosso programa. E... Oh, legal. Pois é, você nem sabia, eu anunciei hoje, assim. Legal. Pois é, e é sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. Você que tem lutado aí para que possamos tomar de volta o nosso pré-sal, nessa causa, uma luta danada de grande, eu sei, imagino até os riscos de vida, né? Ou de morte, se você... Eu prefiro falar de vida, né? De morte fica parecendo aquela coisa já derrotista e tal. Mas eu queria falar, Rubens, que tem sido tema recorrente dos nossos debates aqui, a interferência das autoridades do Poder Judiciário e policiais, autoridades policiais, na política. Isso é grave, isso aniquila a democracia como a democracia foi concebida, né? Pela etimologia da palavra, inclusive, né? Porque onde não há povo participando, ninguém pode chamar de democracia. O povo brasileiro é alijado do processo político, há uma ditadura midiática e jurídica no Brasil, que a gente chama aqui de República da Meganhagem. E você, como especialista da área, eu queria que você desse a sua opinião sobre esses riscos à democracia. Então, Wellington, ontem teve no STJ um seminário justamente sobre esse tema, ativismo judicial e independência, né, do Poder Judiciário. Esse foi o tema do seminário. A ministra Carmen Lúcia fez a abertura, depois teve que sair por outros compromissos, e participaram o Saldanha, Noronha, o Saldanha, que é o ministro do STJ, o Noronha, que é do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes, né, e a ponte, né, feita, como vocês colocam aí, o Rômulo e você, dois repórteres muito conhecidos, né, no Brasil, é o Milton Pereira e a Eliane Castanheda. Os dois fizeram... Eliane Catanheda, ela? Sim, certo. Então, esses dois fizeram uma abordagem, né, umas perguntas para os ministros sobre essa questão, o que seria ativismo judicial, o que seria independência do Poder Judiciário, né, como é que está essa situação agora que está se falando esse tipo de coisa. Agora, interessante é que esses dois repórteres, eles faziam a pergunta já meio que dando a palestra. Entendo. O Hamilton Pereira, ele já lembrou, né, uns posicionamentos do Zavascki. Ele fez a primeira parte, o primeiro quadro de debates, aliás, de palestra, não chegou a ser um debate, ele falava algumas coisas, passava a palavra para o Gilmar Mendes, e puxava os pontos. Gilmar Mendes abordou justamente essa questão da imprensa, mas sob uma outra ótica, quando a imprensa quer enquadrar, né, o Poder Judiciário para que ocorra o resultado esperado. Né? Porque, na verdade, que nem você colocou, República da Meganhagem, tem a questão midiática,
como se eles agissem com concurso formal e material. Entendo. E não é bem assim. Não é bem assim. Isso, exatamente. Às vezes o Poder Judiciário tem um viés, né, uma intenção, e a imprensa tem outros interesses. Uhum. E a gente percebe que além do Poder Judiciário está a mídia, que é a única que consegue, né, além do Ministério Público, que é outro ponto que também foi abordado, são as duas forças que conseguem manipular o Poder Judiciário. E o Gilmar Mendes fez umas colocações muito interessantes. Por exemplo, a questão das mídias sociais, né? Ele até falou, olha, você teve um colega lá da tua emissora, da Rede Globo, que por pressão dessas mídias sociais teve que sair, né? E essa questão da mídia social, ela hoje é um fator que influencia no decisório judicial, que chegam nos bastidores lá do... Isso ele falando, né, na palestra, que chegam nos bastidores lá do STF, né, mostram lá no celular, você tá ruim na fita, hein, pô, não sei o que e tal. Como se isso fosse para ele mudar a postura dele, né, de uma ou outra situação. Porque no momento, o único que está mais contundentemente defendendo as garantias constitucionais é o Gilmar Mendes, remando contra a maré, essa maré que se chama, né, de merganhagem, que é o Estado punitivo, o Estado policial, que é o que faz sucesso, né? Prendeu fulano, matou cicrano, matou três bandidos. A datenização da sociedade. Exato. No intervalo entre um quadro e outro, depois que o Gilmar Mendes acabou a apresentação dele, a gente estava conversando, tinha muito promotor, muitos advogados, estava cheio. É o assunto do momento, né? Logicamente, acredito que esse seminário foi para melhorar um pouco a imagem do judiciário nessa situação toda. E aí o pessoal estava comentando sobre essa circunstância, né? Por que eu estava se colocando dessa forma, né? Que o Ministério Público estava se exacerbando, como é que se coloca dessa forma? O Ministério Público. As pessoas têm essa ideia ainda de que o Ministério Público é um ente imparcial, equidistante, que ele só vem intervir no mundo dos mortais quando é sumariamente necessário e só para fazer o bem, né? E falei assim, olha, não é bem assim, e nisso que o Gilmar Mendes está colocando, que o Ministério Público exorbita, né, das suas funções e acaba provocando o judiciário a tomar uma postura. Porque o judiciário, na verdade, isso também é um outro ponto que ficou muito claro e é interessante, porque às vezes a gente vai nessa correnteza e não se atém a esses detalhes. O judiciário, na verdade, ele não é ativo. Ele é reativo. Ele é provocado por alguém. Ou é provocado por uma parte particular e tal, um indivíduo que se sente lesado, ou o Ministério Público. Mas o juiz não sai lá da comarca dele, começa a fazer um processo e tal. Isso não acontece, alguém provoca. Então, esse ativismo judicial, na verdade, é um ativismo ministerial. É o Ministério Público exorbitando e provocando o judiciário a tomar posturas que ele acha que são as mais adequadas. E dentro de uma reformulação onde essas garantias constitucionais são consideradas obstrução da justiça, a defesa do réu é a obstrução da justiça, né? Isso atrapalha a justiça, porque a justiça para eles fulano é bandido, tem que estar preso e tal. Qualquer coisa que você faça contrário à consumação desse ponto de vista é obstrução da justiça, porque você é corrupto, porque você é petista, porque você é isso, porque você é aquilo. Está estigmatizado. Se criou essa situação. Agora, por que se criou essa situação? E essa é a pincelada, é o dedo na ferida, que é justamente o Tacla Duran, né, dentro dessa tardia revelação. Isso já devia ter... porque isso já devia ser feito há muito tempo. A gente já está batendo nessa tecla. O PT, que foi a maior vítima de abuso de poder, né, dessa chamada lawfare, né? Lawfare, a guerra jurídica. Isso, o doutor Zanini ele demorou muito a acordar. Né? Como índio. O Rubens, inclusive o Tacla Duran, nesse sentido, ele deu
ao PT e aos partidos perseguidos pelo Poder Judiciário uma oportunidade singular de reação e de ação. Porque na medida em que ele mostra que a planilha da Odebrecht era instrumento de chantagem, que era manipulada ao bel prazer do delírio de uma quadrilha chamada Lava Jato, né, que quem vende sentença com um grupo é uma quadrilha. Né? Então isso aí eu nem questiono. E ele mostrou provas periciais de que eles são uma quadrilha. Então eu não estou cometendo crime, eu estou apenas sendo coerente na minha análise. Então, quando você tem um instrumento de chantagem, que é uma planilha falsa, revelado, o político tem que partir para jugular. Essa coisa de Lula ainda está sendo apreciado num processo, um TRF4, que tem vício de origem, é outra coisa. O TRF4... Uma complementação apenas que você falou. A planilha é falsa e eu vou bater muito nisso aqui. Esses registros de supostas remessas só valem com o SWIFT. Muita gente não sabe o que é SWIFT. SWIFT é um código internacional. Toda remessa de dinheiro gera um SWIFT único. E o SWIFT identifica a conta de onde saiu e a conta onde entrou. Sem isso, aquilo não vale nada. Como eu também vou fazer uma planilha Excel aqui, dizendo que eu dei 15 milhões para o Roberto Marinho, 20 milhões para o Sérgio Moro, 10 milhões para a Rosângela Moro. Qual é o valor disso? Zero. Se eu não apresentar junto o SWIFT, esse código, isso não vale. Eu falo o que eu quiser, eu lanço na minha planilha Excel o que eu quiser. Então, isso é importante. As pessoas não estão atentando para esse detalhe ainda. Essa planilha, sem os SWIFTs, não vale nada. E sabe por que, Wellington, que eles não vão pegar os SWIFTs? Porque aí a gente vai chegar nos bancos. Dinheiro não voa. Dinheiro não sai da Suíça e chega no Brasil. Ele passou por bancos, tanto na ida como na saída como na chegada. E aí eles não querem mexer nisso. Então, por isso, eu estou falando, enquanto não tiver SWIFT e conta de entrada, conta de saída e conta de entrada, isso não vale nada. Antes de chegarmos nos bancos e nas televisões, atenção, você que é dono de TV no Brasil, dono de rádio, daqui a pouquinho a gente vai revelar coisas sobre um tal doleiro que mora no Paraguai e uma sucursal que mora no Uruguai e que é o instrumento de chantagem do Bretas, aquele juiz que pega a metralhadora do Rio de Janeiro. Jornalistas internacionais estão investigando a vida de Bretas para a gente fazer uma linda homenagem no Natal para ele. Ele hoje já está borrado, porque ele assiste ao programa, viu, Rubens? Ele está borrado, porque ele sabe que o doleiro no Uruguai é o instrumento de chantagem que ele usou contra promotores, juízes e outros agentes públicos, inclusive pessoas ligadas à mídia, porque mídia é concessão pública, a gente não pode esquecer disso, tem que ter compromisso com a verdade. E o Bretas usa um doleiro do Uruguai que ele finge que quer prender apenas para dizer assim, olha, se você fizer alguma coisa comigo, eu pego o doleiro do Uruguai para denunciar você. Virou isso. Planilha falsa e doleiro que nunca vai ser preso. Essas são... A gente aqui tá para desmascarar, porque Rômulo mora na Suíça. Não precisa dizer nada, né? Na Suíça. Não é? E eu moro na Suécia. Assim, um tem a liberdade de acesso ao setor financeiro e o outro tem a liberdade de expressão, que onde nasceu a liberdade de expressão é aqui na Suécia. Então a gente está juntando aqui a mão e a luva, né? Fazendo aqui uma homenagem ao meu ídolo da literatura, que é Machado de Assis, claro, o segundo, que o primeiro é Gregório de Matos. Agora você volta para a gente concluir o papo, porque daqui a 4 minutos a gente tem outra convidada, tá, Rubens? Perfeito. Inclusive, sobre essa questão do Bretas, sim. Ele foi um tópico que eu abordei na Polícia Federal, aqui, numa peça que eu protocolei para a Corregedoria da Polícia Federal, justamente nesse mau costume que foi desenvolvido de inserir prova falsa para poder atingir um objetivo. Isso ficou uma coisa comum, corriqueira. Então, teve um delegado que estava num processo, esse processo até que eu vou falar agora às 14 horas no STJ, tentar fazer sustentação oral, porque geralmente barram. Fui na Corregedoria da Polícia Federal e fiz um requerimento, uma representação, para poder averiguar, inclusive pedindo que fosse remetido um ofício para a Polícia Federal de Curitiba, né, que praticou os atos, né, pela Lava Jato, por ordem do Sérgio Moro, porque o que acontece? A Polícia Federal do Rio de Janeiro, ela se aproveita do abuso de poder
da Polícia Federal de Curitiba, porque até então, isso é uma coisa de 2 anos atrás, né? Uhum. Não se tinha muito claro, você tem que falar a coisa, tem que falar com propriedade. 3 anos, 3 anos. Não, eu digo dessa representação. Ah, certo, perdão. Certo. A gente não tinha uma noção exata de como é que estava tateando no escuro. Estava tudo muito estranho, estava com essa questão de prova documental, não tinha acesso às questões de Curitiba. Mas qual era o ponto de interseção? O modus operandi da Polícia Federal era similar ao da Polícia Federal de Curitiba. Só que diverso das supostas intenções, boas intenções da Polícia Federal de Curitiba, a Polícia Federal do Rio de Janeiro queria cobertar crimes. Então ela se utilizava do poder conferido pelo Ministério Público e por essa questão do Lava Jato para poder atacar vítimas que iam aos poderes denunciar crimes e essas vítimas passavam a ser réus. Olha só. Ele transmutava. Tá? Aí o que eu peguei de exemplo? Que era a questão mais contundente e intrigante. Isso lá no Clube Naval, o pessoal estava comentando, que era a questão da prisão do Otto, do Almirante Otto. Isso. Porque a primeira prisão do Almirante Otto, quem decretou realmente foi o Moro. Uhum. Mas o Moro voltou atrás. Ele olhou bem, não está muito claro isso aqui. Alguma coisa ele viu que ele não se sentiu à vontade. Aí ele foi e soltou o Otto. Só que o Otto já ficou, ele foi preso. Já, o nome dele já rodou. O Almirante foi preso e tal, é corrupto, é PT, ladrão, não sei o quê. Aí o Bretas foi e decretou a segunda prisão, que é onde ele ficou mais tempo, né? Que a Polícia Federal foi lá e fez, etc. e tal. Aconteceu o segundo passo, que esse aqui foi o revelador, em relação ao Cabral. Que quem decretou a primeira vez a prisão do Cabral não foi o Bretas, foi o Moro. Aí depois teve aquela questão lá da Anselmo sair, né? Porque ela era a fada madrinha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é aí que entra a questão da prisão do garotinho, que o garotinho sabe dessa situação, né? E ele fica, né, tentando jogar esse tipo de coisa, então deram um jeito de silenciar o garotinho, jogando na prisão para ele cair em descrédito. Entendi, claro, é a tentativa. O que estão tentando fazer com Lula, não colocando na prisão, mas essa ameaça de inviabilizar a candidatura de Lula, não é isso mesmo? Não, eles querem prender o Lula, você não tem a dúvida disso. O sonho de consumo deles é o Lula de calça bege, camisa branca, cabeça raspada, algemado, com aquela coisa no peito, lá, com o número de matrícula, e nem que seja um dia na cela. Sei. Atrás da grade, lá tirou, pronto. Esse é o sonho de consumo. Mas eu, quando era criança, eu sonhava em ser astronauta. Não consegui realizar e não sou frustrado por isso, tá bom? Eu vou adicionar aqui a nossa próxima convidada a essa conversa, porque eu não quero perder a possibilidade de ter aqui um jurista do seu peso e também da nossa convidada, tá bom? Certo, perfeito, lógico. Então vamos ver aqui se ela atende, porque a questão do horário é muito importante aqui pra gente. Não, lógico. Tem um assunto, isso aí, infelizmente, é assunto que você pode ficar o dia inteiro, porque é um abuso atrás do outro, é um crime atrás do outro. A situação está ficando cada vez mais crítica, porque está chegando as eleições, né? O Tacla Duran foi uma variante que entrou na equação e desequilibrou o jogo. Eles já achavam que isso não ia acontecer. Aconteceu, né? Exatamente. O Vadir e o Pimenta, graças a Deus, né? Saíram lá do túmulo que o PT estava enclausurado e partiu para cima, que demorou para fazer isso, né? Inclusive teve justamente aquela situação que eu te falei, das ONGs biônicas que vão lá intimidar os políticos, e o Pimenta deu voz de prisão, né? Corretamente, porque é inaceitável que um indivíduo entre no Congresso, né, que é uma casa de leis, as pessoas que estão lá têm voto, pode não ter o voto dela, mas tem voto de outro. Entendeu? Claro. Então ela tem que uma conduta totalmente que vinha sendo consagrada, incentivada pelo Ministério Público, incentivada pelo Poder Judiciário,
Agora, ninguém incentiva uma pessoa dessa chegar, vá no Conselho Nacional do Ministério Público, que fica a poucos metros ali do Congresso Nacional, vá lá gritar, dizer que o promotor é ladrão, você vê o que vai acontecer com você. Ou vai na Polícia Federal dizer que é corrupto, que os caras facilitam o contrabando, vê o que vai acontecer com você. Vai no Supremo Tribunal Federal, interrompe uma sessão, começa a dizer que todos os ministros ali são corruptos, são ladrão. E veja o que acontece com você. O Ramos quer falar aí. Eu queria fazer um comentário. O Rubens fez uma observação importante. Ele falou que a tendência, com a eleição chegando, só tende a piorar. E você sabe, Wellington, qual foi a resposta dos procuradores no seu conjunto às revelações da semana passada do Tacla Duran? Sim. Ontem foi realizado um evento no Conselho Nacional do Ministério Público referente ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, mas que vai ser só em 9 de dezembro. Eles resolveram, não entendi, anteciparam para o dia 4, esquisito, né? Mas aí era só para sair a manchete, que foi publicada no Correio do Povo, que é um diário lá do Rio Grande do Sul aliado à causa deles, né? Dizendo 70% de casos de autoridades que tramitam no STF e STJ são por corrupção, diz MPF. E aí lá embaixo eles falam, ó, eleição 2018. Os procuradores presentes no evento, na sede da PGR, também criaram um comitê permanente e firmaram um termo de cooperação com o objetivo de prevenir e reprimir a corrupção eleitoral em 2018. Então você veja, esse estalinho aqui foi a resposta deles contra a bomba nuclear de nêutron que o Tacla Duran soltou na quinta-feira passada. Patético. Pois é, patético. O Rubens, conclua aí o seu pensamento. A doutora Beatriz ainda não está aqui em linha com a gente, por isso que eu não adicionei ainda a conversa, mas daqui a pouquinho certamente ela vai estar. Mas você já tem aí o tempo para concluir a sua participação por hoje, mas depois em off a gente tem que conversar. Beleza. Em excelente adição aí ao programa, porque a Beatriz Vargas, eu tive o prazer de conhecê-la no julgamento do Tribunal da Lava Jato, em Curitiba. Sim. Estava o Cacai, o Aragão. Sim, sim. O Aragão promovendo a acusação, o Cacai fazendo a defesa da Lava Jato. Uhum. O juiz Marcelo de Alagoas, fantástico, incrível, que também sofreu abuso de autoridade, porque sofreu sanção disciplinar por ter participado desse Tribunal Popular da Lava Jato. Uhum. E a Beatriz Vargas falou brilhantemente, né, fundamentou o voto, né, do júri. O voto dela foi fantástico. Eu espero que ela tenha esse comentário a respeito disso aí. E a gente às vezes conversa aqui em Brasília, o pessoal do Provítimas conversa muito com ela. Uhum. É uma excelente pessoa para adicionar, somar, né, com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Rubens, uma preocupação com relação a essa questão uma pergunta rápida. Seminário de ontem. O Rubens, o Romulo quer fazer mais uma pergunta e você aí conclui o seminário de ontem. Pois não, Romulo. É o seguinte, o Rubens, como ele circula muito no Congresso, conversa muito com deputados, tanto à direita como à esquerda, eu queria saber dele como que está o andamento da Lei Cancellier. Se ele acha que há clima para aprovar na Câmara. Então, encontramos ontem o Paulo Teixeira, até depois do expediente, estava no barzinho, estava tomando cervejinha, conversando, então o Paulo Teixeira passou. Uhum. E aí, pô, eu cumprimentando, falei, poxa, rapaz, e a Lei Cancellier? Rapaz, aquilo lá tá difícil, porque você vê que teve a aprovação da medida provisória, da isenção fiscal, né, para a Shell, para as grandes corporações aí, vir pegar o pré-sal na boa, ainda não pagar imposto. Isso está um reboliço danado, tem o deslocamento de competência do acidente do trabalho para a Justiça do Trabalho, para acabar de enterrar o peão, porque aí já não tem direito a nada. E agora, se ficar doente também, quer dizer, o negócio do peão é morrer. Não vai ter como. E a gente pensou em dar um pulo. Hoje eu tenho uma audiência, que eu te falei, na STJ, sim, hoje à tarde, ou então amanhã, e tentar articular com o Renan Calheiros, com o pessoal, os caciques lá do Senado, para conversar com a turma da Câmara de tudo que já foi feito, né, no Senado a respeito da Lei Cancellier e dar uma segurança, porque o problema todo é convencer os deputados que, primeiro, isso não vai oferecer um desgaste político, ou seja, de colocar a Lei Cancellier em pauta e o Ministério Público e a mídia começarem a fazer que é o provável que eles vão fazer. Tá vendo lá, querem ficar na impunidade, aquela coisa toda e tal.
E já teve todo um trabalho prévio no Senado, porque isso foi um parto difícil. A Lei Cancelia foi um parto muito difícil no Senado. Sim, sim. O Requião levou no peito e na raça aquilo ali. Você não tem noção como é que foi a aprovação disso no Senado, na CCJ. Ele estava lotado, mas lotado. A sala não tinha espaço para você ficar em pé. Estava lotado de juiz e promotor. Aí tinha 3 dessas meninas aí de ONG biônica gritando, chamando os senadores de corrupto, de ladrão, sim, enchendo o saco. Esse povo que sempre aparece, né? Esse povo que sempre aparece. Então, mas já é programado e tal. Uhum. Então foi um parto muito difícil do Senado. Mas aquela experiência, com toda a documentação que foi juntada dentro da Lei Cancelia, e depois o evento trágico do suicídio, né, do reitor, que acabou batizando esse projeto de lei com o nome dele, né, foi batizado com sangue, é o batismo de sangue. Uhum. Fazer uma sabatina nas lideranças dos deputados na Câmara para eles entenderem que eles não estão defendendo impunidade, existem bases sólidas para ir a público defender, inclusive dentro das suas bases eleitorais, porque muita gente na base eleitoral desses deputados, com certeza, sofre abuso de autoridade. Ele não sabe identificar, não sabe dar nome. Mas se ele entender a lógica da coisa e conseguir falar na linguagem popular o que é o abuso de autoridade, com certeza, não só o eleitorado dele não vai recriminá-lo, como vai ovacioná-lo por ter feito isso, porque a população sofre dioturnamente abuso de poder. Exatamente aí, Rubens, exatamente isso que eu ia falar. Para você que está assistindo aí a gente, o que o Dr. Rubens está falando aqui, o que o Rômulo também tem falado muito, e eu, né, de certa forma, mas eu não sou advogado, então a credibilidade é um pouco menor. Eu quero dizer o seguinte: hoje, aqueles que vibram... Eu escrevi isso num texto no domingo, foi publicado no domingo, e no sábado, foi no sábado. O Rubens, inclusive, leu o texto e tal, gostou. Obrigado aí, o Rômulo também. Hoje, aqueles que vibram com arbitrariedades da justiça praticadas contra políticos, amanhã serão vítimas dessa mesma justiça. Porque juiz e policiais, eles são concursados. Eles não são eleitos pelo povo. E, por isso, fica inviável você acreditar que essa forma de justiça é justa. Fica inviável você achar que, ao ovacionar prisões arbitrárias de políticos, por mais que o político seja corrupto, você estará contribuindo, de alguma maneira, para o fortalecimento da democracia. Não estará. A democracia ela é fortalecida com a participação do povo. Olha, Rubens, eu tenho uma boa notícia aqui. A doutora Beatriz Vargas já está em linha com a gente. Bom dia, doutora Beatriz. Bom dia, Wellington. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Houve aí uma questão técnica que não aparecia online aqui o seu nome e por isso eu não podia... Não sei o que aconteceu. São coisas... Simplesmente resolveu. São coisas da tecnologia. Olha, a senhora está em linha, inclusive, também com o Rômulo Maia, que está na Suíça, que é advogado, também é comentarista, não, ele é apresentador, é âncora aqui comigo do programa, e também com o Dr. Rubens Francisco, que é um jurista que também está ligado a Provítimas, que é um grupo para o qual a senhora tem prestado também muitos serviços de aconselhamento e consultoria na forma de ativismo, perdão. Garganta às vezes vai embora. Então, o doutor Rubens pode saudar, o Rômulo também pode saudar aí a doutora Beatriz, dando boas-vindas. Bom dia, professora. Bom dia, Rômulo. Pois é, o doutor Rubens também. Pois é, bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Doutora, o que traz a senhora aqui é um tema que a gente já começou a comentar de forma en passant aqui, porque não foi o foco do comentário do Dr. Rubens, que vai continuar em linha com a gente, que é o depoimento. O depoimento não, porque ele foi espontaneamente fazer uma declaração, né? Não sei se pode chamar isso de depoimento, mas tudo bem.
não é uma delação, foi uma declaração que foi feita, um depoimento espontâneo, pode ser chamado assim, do Tacla Duran, numa CPMI, que é uma comissão parlamentar mista, entre Senado e, para explicar o público, senadores e deputados federais ouviram o Tacla Duran, e ele fez denúncias gravíssimas sobre eventuais, inclusive apresentando provas periciais, né, de eventuais negociações para facilitar a vida de delatores e recebimento de pagamentos extraoficiais. Na opinião da senhora, que é uma jurista, professora universitária, especialista na matéria, quais os riscos que a justiça e a política correm a partir dessas declarações do Tacla Duran? Bem, em primeiro lugar, eu acho que todos os fatos por ele narrados na CPMI têm, sim, uma gravidade que pode colocar em dúvida não só uma determinada colaboração premiada, mas o Instituto da Colaboração Premiada em si mesmo. Não é? É óbvio que todos os fatos que ele traz no seu relato têm que ser objeto de investigação. Eu tenho assim a tendência de achar como premissa que nenhuma fala de um colaborador ou não, de uma testemunha, vale por si só. Hein? Uhum. É preciso investigar, é preciso instaurar um procedimento de profunda investigação das falas, do que ele traz, para que isso possa gerar, assim, qualquer efeito eu diria que um efeito amplo em relação à própria dinâmica da Operação Lava Jato e dos próprios meios de prova de delação, né? Com certeza. Professora, Rômulo quer fazer uma pergunta, pois não. Professora Beatriz Vargas, a senhora que é especialista, né, uma expert, uma autoridade em direito penal e criminologia, eu queria que você explicasse para quem não tem formação jurídica e está nos ouvindo, a implicação dessa revelação alegada da falsidade das provas, daquela planilha do Odebrecht e outras provas fabricadas, segundo o relato Tacla Duran, para o processo. Eu queria que a senhora explicasse para quem está nos vendo a teoria do fruto da árvore envenenada. Eu acredito que o depoimento do Tacla Duran, as declarações, né, como diz o Wellington, prestadas na CPMI, elas têm um potencial de, se comprovadas, anular pontualmente uma ou outra declaração, porque ele alega que o conteúdo da declaração foi combinado, ou ele diz ainda, pelo que ele fala, provas documentais, como dados de movimentação de conta bancária, foram fraudados, foram modificados e, portanto, ocultam essa modificação, pode ocultar determinado fato que os delatores não queiram que venha a público, né? Ou seja, querem esconder do judiciário. Isso, pela teoria, já que você está colocando aí na conversa a teoria dos frutos da árvore envenenada, significa que essa figura, essa metáfora da árvore envenenada, significa que se na origem existe um vício, esse vício pode vir a contaminar o resultado das provas. Eu não sei, vocês me permitem colocar uma opinião minha muito particular? Por favor. Eu acredito que a fala do advogado, do Tacla Duran, sim, ela traz um desconforto, vamos dizer assim, sobre a figura da delação em si mesma. Porque ela quebra um pouco uma espécie de consenso, ou talvez até um falso consenso, que existe na mídia hegemônica
de que o delator não omite nada, que o delator conta tudo, que é como se ele estivesse num confessionário. E, na verdade, eu acho que o que ele traz, e mesmo, é óbvio que isso depende de uma comprovação, né? Mas o que ele traz potencialmente implica em quebrar essa ingenuidade e demonstrar que a delação ou a colaboração premiada são estratégias do delator. E que é óbvio que não se fala tudo, não é verdade? Acho que é preciso dizer isso. O Tacla Duran é um sujeito que, pelo que ele disse, não aceitou fazer acordo. Uhum. Ele alega que esse acordo era indevido. Ele suspeita da forma como esse acordo estava sendo encaminhado. Ele se viu, inclusive, como uma pessoa que poderia estar na contingência de ser achacado, né? E, portanto, ele resiste à acusação, ele se coloca numa situação de defesa, e isso, para mim, é uma grande novidade nesse campo. Ainda não tinha aparecido alguém que recusasse a delação e que, ao mesmo tempo, enfrentasse a acusação, trazendo fatos que podem colocar em xeque várias provas já produzidas. Professora, quer falar, Wellington? Por favor, Rômulo. O Dr. Rubens também está muito calado aí, pode entrar a qualquer momento, tá bom, Rômulo? Eu queria fazer só mais uma pergunta pontual, que é o seguinte: o Sérgio Moro tenta desqualificar desde o início as revelações que faz o Tacla Duran, dizendo que é um foragido e que a gente não pode dar crédito a um bandido que está sendo julgado à revelia no Brasil. A senhora poderia explicar se uma pessoa que está num país em que ele entrou legalmente, que ele é residente, que ele pode ser citado, processado, de acordo com os tratados que existem entre Brasil e Espanha, e tem residência certa, ele tem emprego, ele é um foragido, professora? Essa expressão foragido parece não se compatibilizar muito com esses elementos que o Dr. Rubens traz, né? Uma pessoa que tem endereço certo, uma pessoa que não se furta a responder a determinada investigação. Agora, aqui é claro que há um interesse dele, e se existe um mandado de prisão contra ele, ele está resistindo ao mandado, porque ele supõe que, na origem, esse mandado é ilegal. Isso enfim, seria até um direito de qualquer acusado, né? Eu acho que a expressão que o juiz Sérgio Moro se utiliza para se referir ao advogado como alguém que não merece crédito, no meu modo de ver, ela é uma expressão equivocada, porque a colaboração premiada, ou o Instituto da Colaboração, ou o colaborador, ou delator, não são pessoas que merecem crédito a priori. Uhum. São pessoas implicadas em determinados fatos ilícitos, e o valor da colaboração não é o crédito ou a confiança que eu atribuo em A ou B, mas é a capacidade do resultado, do fruto dessa colaboração, levar à possibilidade de conquista de provas. A colaboração em si mesma não é uma prova, ela é um instrumento na busca de provas. Ou seja, o que eu estou dizendo é que uma colaboração ou uma delação só é confiável ou digna de crédito se ela fizer sentido em relação ao conjunto de provas. Então, não me parece... A todos os colaboradores, todas as pessoas que delatam, estão necessariamente implicadas nos ilícitos. Isso, portanto, não pode ser uma premissa para desqualificar a fala dessas pessoas. O que desqualifica é a falta de pertinência dessa fala com o conjunto dos fatos, né, doutor Rubens? Não sei se o senhor concorda. Inclusive, eu queria... Na verdade, quem fez essa colocação foi o Dr. Rômulo. Mas... desculpa, eu estou falando aqui, foi o Dr. Rômulo. Mas me despertou um aspecto, a senhora abordando estritamente técnica, sobre o papel, né, de Tacla Duran dentro de um contexto processual e o próprio contexto dele dentro do processo que já está em curso. Porque eu tenho situações parecidas, né, com
com um cliente que está foragido, mas na verdade ele está fora da comarca onde decretou a prisão e não tem carta precatória. Aquelas anomalias processuais. Mas isso não é o ponto central. A senhora colocou uma coisa muito relevante, muito importante, eu não tinha atentado para esse detalhe, que é o simétrico, o inverso. Ou seja, você tem agora uma figura que, vamos dizer assim, está colaborando, trazendo informações, declarações, né, dentro de uma CPI, no sentido inverso. Mas no mesmo padrão, né, até então, no mesmo padrão da Lava Jato, que é o camarada chega, fala uma série de coisas, sem lastro probatório, sem materialidade. Né? Ele está falando aquilo, mas não traz o que é esperado. Ou seja, por exemplo, o delator tem um pote de ouro no apartamento X na quadra Y. Ele delatou. Aí a polícia vai no apartamento X na quadra Y e está lá o pote de ouro. Aí está consumado, consolidado o papel dessa delação dentro de um processo válido onde você obtém a materialidade delitiva. Mas, doutor Rubens, doutora Beatriz e doutor Rubens, no caso do Tacla Duran, nós tivemos perícias feitas por autoridades internacionais comprovando que o e-mail... Não, eu sei, não é isso. É que, no caso, a gente não verifica isso na Lava Jato. Entendi. Não tô. Porque, na verdade, é o inverso. Porque o que dá a impressão, a princípio, ouvindo a doutora Beatriz falar, né, é que seria uma inconsistência, teria uma inconsistência a ser sanada dentro desse procedimento com Tacla na CPI. Mas é justamente o inverso. Por quê? Porque essa produção de prova na via transversa, que é uma CPI, ela vai chegar no momento interessante. Quando que isso vai entrar no processo penal propriamente dito para gerar efeito? E como que vai ser feito isso? Que eu acho que é o ponto que a doutora Beatriz está colocando. Legal. Ele foi na CPI, falou para os parlamentares, trouxe revelação, como você disse. Tem todo um acervo técnico comprobatório que segue. Existe o encadeamento lógico que o Rômulo já falou, que é a questão do IBAN, do SWIFT e tal, que você vai ter que ter uma transação financeira. Você não, você vê a dificuldade que tem de você ocultar, por exemplo, acho que foram 6 milhões, né, no apartamento, o volume de moeda que você tem para transitar com isso. Então, quando você fala, por exemplo, na Lava Jato, que o Lula recebeu em espécie 20 milhões, como é que o cara andou com 20 milhões de um lado para o outro e deu isso para o Lula em espécie? E como é que o Lula carregaria essa quantia toda em espécie? Só faltou apresentar uma foto de Lula na praia com a caixa de isopor na cabeça, dizendo que ali estavam Não, mas 20 milhões, então, é que tá. Os 20 milhões não cabem numa caixa de isopor. Exatamente, mas eu tô ironizando. A época foi dito que foi levado numa mochila. Você imagina que mochila é essa? O Gedel para 50 eram malas e malas. Uma mochila que cabia 20 é inusitado, né? Pois é. Então, o que a Beatriz está colocando, que eu achei muito interessante, existiu um passo inicial de uma novidade. O Tacla Duran realmente veio numa via transversa, dentro de um procedimento parlamentar que demorou para acontecer, ele devia dizer feito há mais tempo. Ele não é um colaborador, né? Ele não é um colaborador. Ele é alguém que apresenta. Ele é alguém que se defende, ele tem se defendido de determinadas acusações e ele tem entregado fatos extremamente graves e que, no meu modo de ver, pela importância desses fatos, pela vinculação desses fatos com, digamos, colaborações já homologadas, deve merecer investigação. O que eu quis dizer é que a colaboração premiada, ela não é prova em si, entende? Ela é um meio de obtenção de prova. Sobre a questão das perícias que ele diz ter em sua posse, perícias produzidas na Espanha, em relação à movimentação bancária daquele banco que foi comprado pela Odebrecht, e também perícias que comprovam o estabelecimento de contato, de comunicação dele entre o Ministério Público e também o advogado Zucoloto.
Tudo isso são fatos que ele traz e que deveriam, esse seria o ideal, né? Passar por análise no Brasil. Ou seja, uma perícia feita no estrangeiro não necessariamente supre a necessidade de periciamento dessa documentação aqui. Quer dizer, uma perícia lá é objeto de perícia aqui. Professora, a propósito disso, eu tenho uma pergunta. Se ele alega que tem uma perícia que demonstra isso, é óbvio que esse fato, ele já traz um fato com uma comprovação que qualifica a fala dele até segunda ordem, né? Isso não dispensa a autoridade brasileira de fazer a perícia aqui. É isso que tem que ser feito, mãos à obra, arregaçar. Para isso existe o Ministério Público. E aí era necessário que fosse um Ministério Público diferente daquele lá que trabalha no Paraná, porque na hipótese específica, o Ministério Público do Paraná está sob suspeita. Então, não poderia ser esse Ministério Público aquele que vai investigar a procedência ou não da fala do Tacla Duran, percebe, Wellington? Sim, perfeitamente. Perfeitamente, não, eu acredito. Só complementando o que a doutora Beatriz falou, que esse esse é a origem de todos os males. É a dor de cabeça que não quer passar. Entendeu? Quem investiga o Ministério Público? O Ministério Público é o titular da ação penal. O que ela está falando está corretíssimo. No mínimo, você teria que trazer para o STJ para homologar a sentença, laudo, alguma coisa que foi feito no exterior. Você tem que passar pelo STJ e pedir homologação. Isso está sendo produzido. É porque é uma coisa totalmente nova. A gente chegou no limbo jurídico. Chegamos no limiar, na fronteira. Quem investiga o Ministério Público, em tese, é a polícia. A polícia é a autoridade investigativa por excelência. Aliás, quando o Ministério Público se arvorou como autoridade investigativa e quis se colocar no lugar daquele que produz a prova na fase pré-processual, o que o Ministério Público argumentou era isso, que em inúmeros casos a polícia não tinha isenção. A polícia era parte interessada naquele caso e, portanto, a investigação deveria ficar a cargo de outro órgão. Quer dizer, na verdade, eu não conheço outra possibilidade de se fazer essa investigação, a não ser com os órgãos, as instituições do sistema de justiça disponíveis, né? Que, a princípio, pelo menos, devem gozar de confiança, né? São instituições, enfim. Pois é, estamos conversando com a doutora Beatriz Vargas Ramos, professora de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e também professora da UFMG. Ela está falando aqui com a gente. Ex-professora. E a Camila digitou aí. Olha, Camila, tem que editar aí. Você botou UGMG, é UFMG, tá bom? E é ex-professora. Seguindo essa linha da doutora Beatriz. Gente, eu preciso falar, gente. Peraí, que já o assunto. Eu preciso voltar um pouco. Questão de ordem. Atenção, eu preciso ler a ficha, porque nós recebemos um público muito grande agora, nessa segunda parte do programa, que não sabe quem é que está falando. E o Rômulo também pediu a palavra. E como ele está em simultâneo comigo, numa transmissão com vídeo, se ele falar ao mesmo tempo que vocês, ninguém ouve, nem ele, nem vocês. Então, eu preciso tentar aqui equilibrar. Então, só repetindo, estou conversando com a doutora Beatriz Vargas Ramos, professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Direito da Universidade de Brasília, e também com o doutor Rubens Rodrigues Francisco, sobre o depoimento do Tacla Duran na CPMI na semana passada, e comigo está o Rômulo, que está na Suíça. Rômulo, agora comente depois do doutor Rubens, porque nós temos agora 5 minutos para concluir o programa, tá bom? Pois então, eu queria voltar um pouco à questão que estava sendo falada pelo Rubens, que a gente avançou e acabou saindo, que é o seguinte: ele falou como que esse depoimento do Tacla Duran vai ser agregado aos processos que estão em curso. Né? Isso é complicado, mas só corrigindo uma coisa, as perícias que foram feitas na Espanha pelo Tacla Duran, elas já foram enviadas
à CPMI formalmente. Elas foram enviadas por escrito, com carta registrada. Lá, na semana passada, nós publicamos, logo depois os documentos vazaram. Então, ele não é mais uma alegação dele. Ele enviou o laudo pericial. É evidente que isso não tem uma validade imediata no Brasil e isso não isenta a justiça brasileira de fazer a sua perícia. Mas a gente já está numa etapa posterior. A alegação é o que ele fazia meses atrás. Ele já mandou os documentos. Mas a questão é a seguinte. Logo na sequência do depoimento, nós conversamos ao vivo com o deputado Vadir Damuzi e ele falou que, na opinião dele, como advogado militante presidente da OAB, as defesas, não só do presidente Lula, como de todos os outros réus, devem requisitar esses documentos para anexar aos processos. Porque aí vai minha pergunta para a professora Beatriz Vargas. O caso que nós temos, ela mencionou que deveria haver a perícia local. O que nós temos observado da Lava Jato ali com o Sérgio Moro desde o início é a negativa dele de produção de provas que contradigam a versão que ele quer que prevaleça. E o presidente Lula recorre ao TRF4 e fica lá pendurado, né, processado, ou então ele nem processa o recurso da defesa. Então, corriqueiramente, o Sérgio Moro impede a produção de provas. Esse é o problema. O presidente Lula pediu 2 vezes que o Tacla Duran fosse ouvido como testemunho de defesa dele. Nas 2 vezes, o Sérgio Moro indeferiu. Da última vez, com o argumento ridículo de que ele não sabia qual era o endereço do Tacla Duran na Espanha. Isso é ridículo, porque no processo de extradição em que ele pediu a extradição do Tacla Duran, tem a cópia da identidade espanhola do Tacla Duran. E aqui na Europa, toda a identidade tem o endereço da pessoa. Então, o Sérgio Moro foi pego mais uma vez em mentira. E, evidentemente, eu queria perguntar para a professora qual é o resultado disso, a nulidade do processo, porque ele está pedindo produção de provas e quem produz provas é o juiz da primeira instância. O presidente Lula recorre ao TRF4, que vai mandar o Sérgio Moro, se for o caso, se acatar o recurso, produzir prova. Mas ele vai inventar outra desculpa para não produzir. Qual é o remédio processual para um juiz de primeira instância, o juiz que faz a instrução, que se recusa a produzir prova que vá contra a sua convicção? Bom, a única forma de alguém discutir a negativa de um juiz ou indeferimento indevido do pedido da defesa de produção de prova é na via recursal, não existe outra. Né? No caso do juiz Sérgio Moro, a minha opinião é de que ele é um juiz suspeito para julgar o ex-presidente Lula. Acho que por todos os sinais públicos há aí uma suspeição, no meu modo de ver. Eu acho que o ideal, e o advogado do ex-presidente Lula, o doutor Zanin, é um advogado extremamente competente, ele vai, com certeza, ele vai seguir os meios adequados aí para resistir a esse indeferimento, né? Mas o ideal seria a instauração de um procedimento investigatório paralelo que não da decisão do juiz Sérgio Moro. Né? De antemão, não se pode imputar ao juiz Sérgio Moro nenhum tipo de ato ilegítimo ou irregular sem uma comprovação definitiva e cabal dos fatos trazidos pelo Tacla Duran. Mas a cena em si é extremamente preocupante. Existe alguém que reporta fatos de extrema gravidade e esses fatos não encontram eco nas instituições às quais incumbe investigar no Brasil. Eu acho que a CPMI, óbvio, ela tem essa competência, né? Mas ela não processa perícia, enfim. Ela deveria encaminhar esse resultado para a Polícia Federal. E aí tem um problema, doutor Beatriz, que é o que eu estava comentando quando fiz a retificação da sua apresentação, que a senhora disse que nós temos que partir da premissa de que essas instituições são válidas, ainda gozam de credibilidade, né, para exercer seus místeres, para os quais foram criados, né, formalmente criados. O problema é que já houve uma experimentação nesse sentido, justamente por um processo paralelo. Por que acontece? A Lava Jato ela foi assim, um carro abre-alas de uma série de procedimentos de abuso de poder em todo o território brasileiro. Todo juiz se empoderou. Assim, aconteceu isso em várias circunstâncias. Eu trabalho em vários estados,
Tenho várias cenas, já vim trazendo isso em situações pretéritas, que foi a greve da polícia na Bahia, a greve da polícia no Rio de Janeiro, a prisão desses sindicalistas aqui na Papuda. Então, a gente já vem atravessando esses embates com o Ministério Público desde pelo menos 2008. Já estamos aí há 9 anos nessa seara. Então, tinha toda uma carga que culminou, assim, não é que culminou, ficou mais evidente com a história da Lava Jato com o expoente que é o Lula. Mas você já tinha várias e várias vítimas desses superpoderes que o Ministério Público se apropriou. Então, inclusive, isso que a senhora está falando já me deu uma ideia de juntar na CPMI lá para o Vadir o que já foi feito no Conselho Nacional do Ministério Público e na Corregedoria da Polícia Federal, pedindo investigação de prova ilícita, produção de prova ilícita, denunciação caluniosa e uma série de outras irregularidades graves, e que a Corregedoria da Polícia Federal simplesmente não faz nada, ela ignora. Quando não ignora, desvirtua, de modo que você fica patinando na produção, na correção da produção de provas, nos pedidos de perícia correto, como incidente de falsidade documental. E são coisas assim, não tem grande dificuldade. São documentoscopias simples, que qualquer perito de qualquer polícia estadual faz e já verifica ali o que você está apontando e já resolveria o problema dos réus aí, do pessoal que está em conflito aí com o Poder Judiciário, não por ter cometido delito, mas por ser alvo de um abuso de poder através do Poder Judiciário. Que é o que acontece com o Lula, que já está acontecendo no Brasil já há muito tempo, só vem se acentuando e se tornou exponencial quando atingiu esses alvos aí que são ícones da política. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, juntar na CPMI essa questão do Conselho Nacional do Ministério Público, em que a gente mostra com provas cabais, com CD, com gravação e tal, crimes praticados pelo Ministério Público contra indivíduos para cobertar os crimes de verdade. Ou seja, o Ministério Público entra na operação abafa, ele cartera dentro do processo, que é exatamente o que acontece na Lava Jato. O Zanin não consegue fazer nada, não consegue produzir nada. Como a senhora disse, não existe remédio a não ser a via recursal, óbvio, é uma questão processual. Só que você tem um TRF4 que já está direcionado, já está batizado, você já sabe o que vai acontecer, por isso até o livro, né, Sentença Anunciada, porque todo mundo já sabia, e é uma sentença que ela é a coroação de tudo que não poderia acontecer dentro de um processo válido, dentro de uma democracia, dentro de um Estado regular de direito, dentro da almejada previsibilidade do Poder Judiciário, que é justamente você condenar o indivíduo pela situação hipotética, pela probabilidade daquilo ter ocorrido. Você pegar a sentença do Lula Triplex, Rubens. Verbos são conjugados com futuro pretérito. Teria, poderia. Como é que é uma sentença antes da Lava Jato, né? Fulano foi, aconteceu, chegou aqui e aconteceu tal coisa, ele pegou. É tudo que aconteceu. É o fato consumado. É a tipicidade penal. O cara praticou o verbo. Ele roubou. Né? Agora no Lula não, ele roubaria, ele teria. O futuro do pretérito usado como uma possibilidade. Agora, eu tenho que. Eu com muito. Um sentimento de muita tristeza, eu tenho que dizer que o nosso tempo estourou. Porque o nosso programa agora está sendo transmitido também pelo... Que pena, né? Pois é, pelo... Wellington, desculpa, eu preciso fazer uma pergunta pontual para a professora Beatriz, estou aqui esperando um tempão. Professora, é o seguinte, a gente está falando que o remédio é via processual. Como a gente sabe, matéria de fato só pode ser discutido ali na instrução e depois, se houver o recurso que for denegado, como o Rubens disse, que está batizado o TRF, isso vai subir depois para o STJ e para o STF. Nesse caso, não vai ser produzida a prova, que é matéria de fato. Como resolver esse problema? E essa não produção da prova, que era matéria de fato,
Isso pode ser depois, que foi indevidamente, isso vai ser como matéria de direito, depois lá em cima em Brasília, arguído, e aí isso vai gerar a anulação do julgamento? Eu queria saber, porque eu não sou penalista, eu quero saber a opinião da professora que é expert. Não, sim, pode sim, porque em tese, cerceamento de prova é cerceamento de defesa. E direito de defesa é um princípio constitucional. Não existe nenhuma sentença válida se previamente não foi dada à parte acusada a plena liberdade de produção de prova. Então, isso é matéria tanto para um STJ quanto, principalmente, para um Supremo Tribunal Federal que examinaria esse assunto sob o ângulo da norma constitucional. Aí não há dúvida, né? Eu tenho um sinal pelas últimas manifestações do Supremo, tanto manifestações individuais de ministros, como decisões de órgãos dentro do Supremo, do cenário, que tem havido um certo estranhamento do Supremo com isso que o Elton chamou de superpoder do Ministério Público. Acho que a colaboração premiada tem sido discutida sobre esse aspecto também. Quer dizer, ela precisa ser mais regrada, e o Supremo tem demonstrado que vai fazer isso, hein? Eu posso estar enganada, mas eu tenho sentido aí esses sinais. Tá bom. Olha, eu sou muito grato à senhora, doutora Beatriz, professora Beatriz, ao doutor Rubens também. O doutor Rubens continua em linha com a gente, porque a gente vai fazer a conclusão do programa. A senhora passou bem mais do que os 20 minutos prometidos, eu sou muito grato, espero que volte em outra oportunidade, para que possamos ter também um grande desafio nosso aqui no programa, colocar a voz feminina para dar opiniões sobre temas que não sejam culinária e etc., como a gente vê, né? Porque isso irrita, né? Eu agradeço o convite e a oportunidade. Foi um prazer. Olha, vamos voltar, se a senhora concordar, a Camila, nossa produtora, vai entrar em contato para novos programas, tá bom? Perfeitamente. Muito obrigado. Convidados a todos. Felicidades. Um grande abraço. Eu conversei aqui com a professora Beatriz Vargas Ramos e eu continuo em linha com o Dr. Rubens, com o Dr. Rubens e com o Rômulo para concluir o programa. Daqui a 6 minutos tem o Brasil 247 com o Leonardo Artush ao vivo, um programa que ele vai fazer agora todas as manhãs a partir das 7h30 da manhã. E você também vai poder acompanhar, você que está aqui acompanhando com a gente, quer mais informação, está com sede de informação, meio-dia eu volto com o Rômulo no cafezinho do almoço hoje, terças e quintas não será mais com o Miguel do Rosário, será comigo e com o Rômulo. Agora é o momento catártico do programa, é o momento cocô do dia, doutor Rubens. Já como comentarista, já fica à vontade para ver quem é o cocô do dia na sua opinião. Ai, rapaz, agora você me pegou, viu? Porque tem tanto cocô para todo lado. Não, mas diga só um. Olha, para mim o cocô do dia continua sendo a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, com a prisão do garotinho. É uma coisa assim que, sabe, acho que de ofício eles tinham que revogar, porque é uma coisa absurda. Tá bom. Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que está praticando um crime. A prisão... Atenção, você pode detestar garotinho. Eu não tenho simpatia, muita simpatia. Eu gosto dele quando ele bate na Globo. Não, porque bater na Globo é uma questão assim que... Assim, até Bolsonaro, se batesse na Globo de verdade, e não... Mas, né, eu iria apoiá-lo. Agora, nesse ponto particular, atenção. Agora, a prisão de garotinho é um crime que esses juízes Justiça Eleitoral mandar prender no Brasil. Isso é cavalar. É cavalar. Tem que prender esses caras que prenderam o garotinho, porque assim, eles não é rasgar mais a Constituição, eles cagaram na Constituição. Então, na verdade, eles cagaram, eles se transformaram uma fusão entre o que eles fizeram e eles. Eles são o cocô personificados aqui. Rômulo, qual é... Sérgio Moro, por toda a sua arbitrariedade e por negar a produção de provas aos réus, e que foi bypassado agora na CPMI. A gente ouviu sim o Tacla Duran, Sérgio Moro. É isso aí, Sérgio Moro. Você falou em Sérgio Moro, então tem que dar mais de uma descarga. Então eu vou de Sérgio Moro também para não entupir, com a Rede Globo no pacote, tá bom? Porque a Rede Globo tem que estar sempre no pacote. A Globo é quem transformou Sérgio Moro nesse mega juiz, que ele não é nada. O Tacla Duran vai provar quem ele é de verdade.
Bretas, deu uma sorte danada, porque a gente está lutando contra o relógio, mas meio-dia eu volto com o Rômulus. E a gente vai falar sobre o doleiro do Uruguai e o doleiro do Paraguai também, tá bom, Bretas? Segura a onda aí, vai ficar com um pouquinho mais de diarreia. Vamos lá? O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? Is. Pois é, desce um pouco apenas, porque tem Moro. Quando tem Moro no meio, não desce tudo, o negócio é sério, mas temos muito tempo corrido aqui agora. Daqui a pouco tem o Leonardo Artucci no Brasil 247, daqui a 3 minutos, então vamos dar descarga aqui. A vassoura referendo revogatório aqui, com o Nióbio, tudo junto para ganhar tempo. Tá tudo limpo, desceu o Moro, desceu o Globo, desceu Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que pela primeira vez no Brasil manda prender em crime que supostamente iria ser praticado. Assim, é a mãe de natização, tem tudo já no Brasil, né? Tem a República da Maquiagem, mãe de natização da política, da justiça. Rômulus, vai lá, para concluir. Para me despedir, eu só quero falar que todo mundo vai ver a charge maravilhosa. Eu ri aqui quando eu vi a charge do Renato Arueira de hoje, sobre Moro e Tracanduran. Ele falou que o Moro já ganhou o presente de Natal dele. Genial, como sempre, nosso amigo Renato Arueira. Rubens, um grande abraço. Não desliga não, fica aí em linha, a gente vai conversar em off. E para você que acompanhou, curtiu as páginas, eu sou muito grato pela companhia. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Amanhã a gente está de volta. Obrigado a você que participou do programa, curtiu, comentou. Muito obrigado mesmo. Obrigado a doutor Rubens, doutora Beatriz, a Paulo Gamba, participaram do programa de hoje. A você, Rômulus. Não dá para falar tudo, nem sempre dá para falar tudo. Um grande abraço. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta. Agora tem Brasil 247 com Leonardo Artucci. Vá lá, eu vou lá para assistir. Um grande abraço.